A questão do estar preparado é uma questão que eu acho que cai por terra em função daquilo que o Marco afirmou, que tem a ver com o meu currículo. Um treinador que tem o passado que eu tenho, independentemente de poder ser considerado aos 45 anos jovem ou não, está naturalmente preparado para um desafio como este, não tenho qualquer tipo de dúvida relativamente à questão que me coloca. E naturalmente que há um conjunto de valores que eu valorizo bastante, que quero implementar, que quero ser catalisador e trazê-los ainda mais fortes para o clube, para a equipa, para os jogadores, para todos aqueles que vão estar à minha volta, para o nosso grupo de trabalho, que é os valores da disciplina, os valores da responsabilidade, da excelência, da comunicação, da equipa e da identidade. É com base nestes valores que nós vamos trabalhar, no sentido de sermos mais fortes, dia a dia, e atingirmos aqueles que são os nossos objetivos. Será meu papel também ajudar na criação de dinâmicas ainda mais positivas, ainda mais evolutivas, porque acho que um treinador deve deixar no clube, um dia que siga o seu caminho, também ele crescimento, mas este clube sabe muito bem aquilo que faz, muito bem aquilo que faz. Vocês utilizaram uma palavra, que foi a palavra pressão. Nós vamos trabalhar com uma pressão que vamos impor a nós próprios, não vamos trabalhar com pressão mais nenhuma. Porque a pressão que nós vamos impor a nós próprios é aquela que nos vai catalisar para dinâmicas de trabalho, para a ambição, para querer, para aquele conjunto de valores que eu defini. É isto que eu quero, porque é assim que eu faço a minha carreira, há muitos e muitos anos, no sentido de um crescimento permanente, porque não há espaço para não reflexão, não há espaço para não pensar, não há espaço para não analisar. E, portanto, tudo isto é crescimento. E, portanto, será assim também ao longo de toda a época, para que nós possamos crescer dia a dia, porque muitas questões vão aparecer e teremos que refletir sobre elas. Em relação ao meu percurso, é bom que isso aconteça, esses elogios, quando acabar o campeonato, eu aí ficarei muito contente. Até lá, não é mais que um ponto de passagem, e pontos de passagem são, se a gente registra, mas trabalha para que haja muitos pontos de passagem melhores. Portanto, esse é claramente o meu foco no que toca à gestão pessoal, não há qualquer tipo mais para além disto. O meu foco pessoal é claramente as mais-valias que nós possamos produzir. E mais-valias têm a ver com chegar ao fim do ano e os meus jogadores serem melhores, serem mais competentes, terem mais mercado, serem mais-valias para o Rio Ave. E a equipa, para que isso aconteça, tem que ser uma equipa positiva, tem que ser uma equipa que tenha uma ideia de jogo positiva, tem que ser uma equipa que queira assumir jogo, tem que ser uma equipa que se compita em todos os campos, tem que ser uma equipa que naturalmente goste de ter a bola. E isto não tem a ver com o jogo do Benfica, tem a ver com algo a que nós nos propusemos, porque eu não me parece com um jogo que não seja um jogo que valorize o jogador, que valorize efetivamente a possibilidade de ter uma equipa corajosa, de ter jogadores corajosos, que em contextos de dificuldade interpretam os contextos e procuram encontrar soluções dentro daquilo que é o leque de comportamentos que nós vamos desenvolvendo. Eu não me acredito que outro tipo de abordagens possam valorizar jogadores, valorizar treinadores, valorizar clubes. É um bocadinho a senda que o Rio Ave estabeleceu e que eu procuro dar naturalmente com uma identidade própria, porque esta equipa tem uma identidade claramente própria, é uma identidade que resulta de uma proposta conjunta que temos vindo a desenvolver, que não tem nada a ver, ao contrário do que até já foi dito, não tem nada a ver com a ideia de jogo do passado, mas acima de tudo tem a ver com algo que os jogadores agarraram e que naturalmente para mim estes 3 pontos, estas 3 vitórias significam exatamente isso, é que o grupo absorveu, está disposto, está disponível e estamos a trabalhar em conjunto todos os dias com muita alegria, com muita satisfação e vamos continuando a lançar desafios de crescimento à equipa, aos jogadores, para que efetivamente no final estejamos numa zona de conforto, que é isso que nós queremos, embora permanentemente nos desafiamos a sair de zonas. Vou-lhe dizer uma coisa, há uma célebre frase do Aldano que diz que há que morrer sem traicionar-se. Há que morrer sem nos atraiçoarmos e a minha equipa não o vai fazer. Quando morrer, vai morrer de acordo com aquilo que são os nossos princípios, porque o que temos a ganhar em função disso e o que temos vindo a ganhar tem sido tanto que retirar uma migalha que seja, nós não o vamos fazer. Sabe que isso do romantismo é uma falsa questão. O romantismo é muito importante na vida. E também lhe confesso que no futebol também ele é importante, mas se chamar romantismo a jogar bem, se chamar romantismo a querer jogar o jogo e ter bola, se chamar romantismo a ser uma equipa positiva, olha, eu lembro-me de que o Sacchi disse que saiu de Itália porque não conseguia mais viver em Itália, porque aquele futebol não tinha qualquer tipo de identificação com ele e no entanto o Sacchi foi quem foi no futebol italiano. Eu não consigo
alinhar ou fazer a minha equipa alinhar para um estilo de jogo que não os valorize, que não valorize os nossos jogadores. E dizer que a nossa ideia é uma ideia romântica quando estamos em quinto lugar no campeonato, peço imensa desculpa, mas de romântica não é, é apaixonada, é muito melhor do que isso. Por outro lado, aquilo que é a minha visão pessoal, que é algo que eu quero estabelecer, e eu, de forma muito simples, a minha visão é a construção de uma equipa competitiva. Quando se constrói uma equipa competitiva, e uma equipa competitiva é uma equipa que joga em todos os jogos para ganhar, assumindo claramente a vontade de ganhar ou querer ganhar, estamos efetivamente mais próximos de ganhar. Esta é claramente a minha intenção em termos de construção de equipa. É este tipo de objetivos que nós vamos definir também. A melhoria dos nossos jogadores, o desenvolvimento dos nossos jogadores, torná-los mais valiosos, torná-los apetecíveis no mercado, fazer dessa forma, ou permitir dessa forma, que o Rio Ave também ele cresça, porque porque produz, porque gera receitas. E, se formos competitivos, ao longo de uma época, muito provavelmente discutiremos coisas interessantes. É essa a nossa proposta que lançamos depois também aos nossos jogadores. Olha, todos nós, treinadores, que nos queremos afirmar efetivamente enquanto treinadores, devemos ter uma ideia daquilo que entendemos ser mais positivo ou aquilo que entendemos nos dê mais conforto relativamente ao jogar que queremos para a nossa equipa. Claramente que eu tenho uma ideia muito clara daquilo que quero em termos teóricos para uma equipa. É uma pergunta que toca exatamente no fulcro daquilo que é ou daquilo que foi a base conceptual da nossa semana de trabalho. Porque, efetivamente, aquilo em que nós estamos focados é precisamente em conseguir, não por ser com o Boa Vista, mas por ser o próximo jogo, que o nosso jogar corresponda àquilo que é a nossa identidade. Parece-me que é fundamental nós que consigamos a todo momento controlar o estado emocional dos nossos jogadores, que eles estejam estáveis, que mantenham o foco naquilo que é efetivamente a nossa ideia coletiva e, nesse sentido, sempre que o jogo passar para outros planos, nós os consigamos lutar e trazer o jogo para o nosso plano. Esse é o nosso foco, efetivamente, porque, como lhe disse, este jogo não determina aquilo que vai ser o futuro do Rio Ave. O futuro do Rio Ave vai-se construir jogo a jogo, dia a dia, e há sempre que pensar que há um crescimento a fazer. E, portanto, é assim que vamos interpretar e acredito que, se interpretarmos assim, vamos ser competitivos. Esse é o desafio, nós queremos ser competitivos. Quando me colocaram questões relativamente a objetivos para este Rio Ave, eu disse que o objetivo que nós temos sempre presente é ser competentes na discussão dos resultados dos jogos e que ser competente na discussão de um jogo implica aumentar a probabilidade de nós ganharmos. Portanto, a nossa intenção, o nosso desígnio é naturalmente discutir o jogo e, nesse sentido, lutar por ganhar. Portanto, não consigo conceber que qualquer equipa que queira discutir um jogo que procure discuti-lo na perspectiva de não ganhar. Foi óbvio no jogo passado que a nossa ideia, o nosso plano passava precisamente por impor um jogo que nós construímos desde o início e é o desafio que segue esta equipa, jogo a jogo, fim de semana após fim de semana ou jornada após jornada, conseguir nos diferentes cenários naturalmente diferentes. E este jogo tem um cenário completamente diferente, não é por ser o primeiro jogo fora, porque é um cenário diferenciado, como serão os jogos seguintes, que os jogadores mantenham o foco naquilo que é a proposta de jogo que temos, a proposta que eles abraçaram e que nos levou, não tenho dúvidas nenhumas, a conseguir ganhar o jogo passado. Portanto, esse é o desafio, foi precisamente sobre isso que trabalhamos a semana toda. Nós não ombreamos com ninguém. Nós ombreamos com nós próprios, nós ombreamos com um conjunto de objetivos que definimos, nós ombreamos com uma necessidade permanente de crescer, nós ombreamos com um conjunto de comportamentos que foram definidos para esta equipa e que queremos que sejam regulares ao longo do ano, nós ombreamos com uma ideia de jogo, nós ombreamos claramente com aquilo que é ser melhor, nós ombreamos com objetivos próprios e com metas que colocamos a nós próprios, metas de crescimento.
Não nos preocupa absolutamente, sinceramente, se à terceira jornada ou à quarta estamos e em que posição estamos, porque esse não é naturalmente a consequência do nosso trabalho. Ou melhor, é a consequência, mas a consequência vai se ver depois no final. Aí sim, aí teremos que olhar, teremos que analisar, teremos que refletir, teremos também que, em função disso, perceber o que aconteceu e o processo e crescer também. Isso é o nosso foco, é trabalhar hoje para que no final possamos estar num sítio confortável, porque sítios confortáveis são bons sítios de estar. Eu disse aqui muitas vezes que esta equipa o que tem que fazer e o que vai fazer é manter um foco muito grande naquilo que são os seus comportamentos. Quando não conseguir, nós vamos corrigir, nós vamos analisar, nós vamos mostrar, nós vamos discutir e nós vamos treinar. Quanto mais nós andarmos perto daquilo que são as nossas crenças, mais verdadeiros nós vamos ser. E hoje nós somos muito verdadeiros. Fomos um Rio Ave à sua imagem, que vem ao encontro daquilo que foi ao longo deste campeonato na sua generalidade. Sabemos que, por tendência, quanto mais andarmos próximos daquilo que são o nosso estilo de jogo, o nosso modelo, mais provavelmente venceremos ou mais pontos granjearemos. E esta vitória recompensa precisamente isso, uma abordagem nada egoísta da parte dos jogadores ao jogo, um compromisso muito grande com o nosso estilo, com o nosso modelo, com os nossos princípios. Creio que fizemos um jogo muito conseguido. Os jogadores estão de parabéns, porque efetivamente ao longo destas semanas, em contexto de dificuldade, mostraram um grande caráter e efetivamente as situações difíceis constroem gente forte. Não há jogadores insubstituíveis, mas há ideias de equipa que se abandonam, é muito arriscado. E é isso que é o meu trabalho, é fazer a equipa acreditar que mais do que qualquer jogador que esteja dentro do campo, há uma ideia que nos pode fazer ganhar mais vezes. A fidelidade a essa ideia, acredito que por tendência nos poderá dar mais. É assim que temos funcionado. Já tivemos todos os jogadores, ou praticamente todos, fora da equipa, e a equipa foi, por tendência, ganhando, perdendo ou empatando, mas ganhando mais vezes por tendência. É isso que procuramos, que nos afirmemos como equipa e que a equipa depois faça cada jogador aparecer na sua individualidade, porque eu tenho a certeza que quando os jogadores valorizam aquilo que são os processos coletivos, aqui hoje este, amanhã com o outro, no dia seguinte outro, vão sempre eles ter naturalmente aparecer e ser beneficiados. É isso que o Balneário acredita, é nisso que os faço acreditar. E é esse o caminho que vamos ter quando ganharmos, quando perdermos e quando empatarmos, porque é assim que queremos ser e é assim que queremos encarar esta competição e é dessa forma, no fundo, ambiciosa que o meu balneário encara tudo aquilo que é o processo de preparação e o processo de competição. O Rio Ave que vamos tentar ter, o Rio Ave que vamos procurar construir e que estamos a construir é um Rio Ave que queremos que tenha personalidade, ou seja, que tenha uma ideia de jogo e que seja fiel a essa ideia de jogo, porque acredito que é mais confortável jogar os jogos num plano de jogo em que no qual trabalhamos desde o início, do que alterar planos e jogar em planos diferenciados semana após semana. Aquilo que é importante percebermos é que sorriremos muito mais, seremos muito mais felizes se jogarmos o nosso jogo do que se, não é por ser boa vista, do que se num geral andarmos sistematicamente a jogar o jogar dos adversários. Isso tenho a certeza absoluta. Aquilo que fazemos é aquilo em que acreditamos. Naturalmente que nesse contexto de congruência temos a flexibilidade suficiente para perceber e para perceber que uma coisa é ser congruente, outra coisa é ser consistente. A consistência em excesso é estupidez, a congruência não é, e nós teremos sempre o critério de ajustar. Agora, não me parece que abdicar do nosso comportamento em termos de construção vá ser algo que vamos questionar minimamente. Porque, efetivamente, parece-me que é fundamental que toda a gente perceba uma coisa. Esta equipa não vai mudar caminho. Comigo à frente não vai mudar caminho. Quando mudar, pode mudar o líder. O caminho não vai mudar. Isso digo-vos aqui e prometo-vos a vocês. Porque se mudar, quem vai mudar é os jogadores que não estiverem nesse caminho. Porque o nosso caminho é um caminho de valorização. É um caminho de valorização, é um caminho de futebol, é um caminho de jogo, é um caminho de construção
que nos tem dado tanto e tanto e tanto e tanto, que aquilo que é o meu trabalho é trazer os meus jogadores para esse caminho, fazê-los acreditar que vão ser mais jogadores, ou melhor, não é fazê-los acreditar, é recordar-lhes o quanto eles acreditam que são mais e melhores neste caminho, porque neste momento estes jogadores acreditam. Neste momento eu não posso aceitar que quando se perdeu há 2 semanas se digam um determinado tipo de coisas desta equipa e quando se ganha se digam outras. Às vezes parece-me que para algumas pessoas que só têm como instrumento ou como ferramenta o martelo, todos os problemas parecem pregos, que efetivamente não são. Nem todos os problemas que nós enfrentamos são pregos e nós temos que ter muito mais instrumentos do que apenas martelo para dar resposta aos problemas que os jogos nos colocam e que a época nos vai colocando. Uma equipa joga aquilo que consegue impor ao seu adversário. Não é o que a outra deixa, é aquilo que consegue impor. Muito mais do que aquilo que a outra deixa. Obviamente que lhe confesso que preparar o outro jogo não foi a mesma coisa que preparar este. Houve aqui questões diferentes. E também lhe confesso que o Benfica foi competente a anular alguns dos aspectos que nós sabíamos que podíamos aproveitar. Sabíamos que os médios do Benfica iam ser claramente atraídos aos nossos médios em termos de tentativa de pressão e que abririam muito provavelmente espaço entre linhas que poderíamos explorar. Essa foi uma das nuances que procuramos acentuar no nosso jogo, que iria ao encontro daquilo que eram as características do Benfica, porque também quero que fique muito claro que nós não alteramos a nossa intencionalidade, os nossos princípios, o nosso modelo em função dos adversários. Agora temos obviamente a noção de que em função do que analisamos há coisas que podemos explorar mais e explorar menos. Essa foi uma delas. Agora, tínhamos consciência que pôr o Benfica e equipas como o Benfica a jogar sem bola seria um desafio muito grande, mas provavelmente o desafio que mais dúvida iria criar ao adversário. Não fomos totalmente felizes no mesmo, confesso, naturalmente, porque o Benfica é o Benfica. Agora era essa a intenção, porque efetivamente temos consciência que equipas que não estão habituadas por regra a jogar sem bola, quando o fazem, entram em crise. Foi isso que pedi precisamente à equipa quando nós ficamos com vantagem. Houve ali momentos, a saída de Luizão obviamente que é fundamental, nós a partir desse momento o foco foi acentuar ainda mais a tentativa de instalar alguma crise no Benfica, no sentido de estar a jogar ou jogar o mais possível sem bola. Aqui e acolá foi possível e isso permitiu-nos ter também alguma capacidade de chegar à baliza e de pôr o Benfica um bocadinho a jogar o jogo para lá e para cá, que também é fundamental, é perceber que o jogo pode acontecer aqui e criar alguma dúvida, e isso foi fundamental também em termos de estabelecimento de alguma positividade, de alguma crença em nós, porque vinha ao encontro, claro, do plano que estava definido. Volto a dizer, aquilo que nos preocupa no sentido de focar, aquilo que nós queremos, aquilo que nos orienta, é o continuar, o seguinte. Penso que os jogadores têm percebido muito bem a mensagem e, portanto, o próximo jogo é o próximo jogo, como o seguinte será o seguinte. É esta a nossa forma de interpretar. Preparamos um de cada vez no sentido de ser competitivos. Se formos competitivos, vamos naturalmente ter mais possibilidades de jogo a jogo, dia a dia, e vamos ser mais competentes ao longo do campeonato. É isso, o foco é esse. Há um conjunto de emoções que me assolam nesse momento e agora. Agora, o fundamental é perceber o que quer fazer com elas. É também papel de um treinador pegar nas suas emoções, perceber como as gerir e entender que emoções geram comportamentos e eu quero controlar sempre os comportamentos que tenho, no sentido de também poder influenciar sempre positivamente a equipa. Agora vou-lhe ser sincero, eu costumo dizer à minha equipa, ao meu balneário, que nós temos sempre amanhã que nos sentarmos em frente uns aos outros, temos sempre amanhã que conversar sobre aquilo que fizemos. E confesso-lhe que é muito mais difícil pegar num balneário que está espartilhado por um jogo que foi jogado numa linha completamente distinta daquela que é a sua regularidade, do que sentar-me em frente aos meus jogadores e mostrar-lhes o nosso caminho que estabelecemos é este, aqui e acolá não estivemos, mas quando estivemos vejam o que aconteceu. E fazê-los acreditar que o caminho é este. E foi isso que aconteceu aqui hoje, nada mais do que isso. Ao intervalo os meus jogadores disseram, nós queremos seguir este caminho, não vamos seguir por outro. Foi um jogo em que a equipa percebeu, logo no final do jogo no Estádio da Luz, qual era o caminho que tinha que percorrer para ganhar hoje. Portanto, ou seja,
A partir do momento que perdemos o Estado da Luz, analisamos a derrota que tivemos, analisamos também o que tinha acontecido em Portimão. E são jogos completamente distintos, não tem nada a ver o jogo da Luz, não tem nada a ver com o jogo de Portimão. Agora, o que é certo é que a partir desse momento nós começamos a percorrer um caminho que sabíamos que nos iria fazer ganhar provavelmente hoje. Nós, o único propósito que temos é com nós próprios. É uma abordagem completamente distinta, pôr as coisas no plano em que está a pôr e aquilo em que eu ponho perante os meus jogadores. O meu trabalho diário é claramente na melhoria de competências dos meus jogadores. O meu trabalho diário é claramente na melhoria de competências da equipa que permita resolver problemas diariamente e jogo a jogo nesse sentido. E, portanto, mais do que estarmos preocupados com aquilo que é olhar para o lado, olhar para ver quem está por cima, por baixo, é exatamente olhar para nós, perceber o que é que fizemos, o que podemos fazer, o que queremos fazer e definir planos e transformá-los na ação. Aquilo que eu dizia ao bocado, transformar possibilidades em probabilidades, é a tarefa mais bonita que pode ter um treinador. E eu não tiro ambição aos meus jogadores, naturalmente. Eu alimento a ambição, eu lanço desafios, eu proponho e ponho exigência sobre o trabalho. Disse-lhes isso também hoje de manhã. Agora, muito mais importante do que metas, que são puramente números e estatísticas, é processos. Os processos é que marcam. E vou-lhe ser sincero que esta equipa do Rio Ave vai ficar lembrada muito mais pelo seu estilo do que propriamente pelo resultado que vai alcançar na tabela, porque quando se anda desde o início do campeonato de sétimo, nunca se baixou, acabar em sétimo, em sexto ou em quinto é um problema mais vosso do que propriamente nosso. Nós vamos continuar a obter resultados por consequência daquilo que fazemos jogo a jogo. Isso é que é fundamental. Gostaria, efetivamente, que ficasse bem claro quais são os objetivos e as marcas que ficam desta época desportiva do Rio Ave. Nós alcançamos o 5º lugar, que é a segunda vez na história. Alcançamos um recorde de pontos. Alcançamos um registro que, para além dos 4 primeiros, é o melhor registro na diferença de golos marcados e sofridos. Batemos o recorde do número de vitórias em casa. Igualamos na história o início do campeonato, o melhor início do campeonato. Perdemos com o Aves para a Taça de Portugal, mas também ganhamos ao Benfica e ao Sporting Clube de Braga antes de perder o Desportivo das Aves. Eu queria que ficasse, e por isso deixar claro, também que em todas as jornadas do campeonato esta equipa esteve 3 jogos em primeiro lugar, 1 jogo em terceiro lugar, 7 jogos em sexto lugar, 1 jogo em sétimo e 17 jogos em quinto lugar. Acho que é o momento de eu dizer isto, para que fique claro que os sonhos só morrem se morrer o sonhador. E durante este ciclo, durante este percurso, houve muitos momentos em que nós tivemos que continuar, não a ser sonhadores, mas a definir objetivos muito claros de dia a dia, quer no que toca ao foco nos nossos comportamentos, no nosso trabalho, na nossa identidade, na construção de todo um conjunto de coisas que estes jogadores, de facto, foram brutais e de facto, quando chegamos a este momento, sentimos-nos, obviamente, preenchidos e é importante também que fique claro que este 5º lugar foi atingido com um futebol. As pessoas chamam futebol positivo, eu não gosto de chamar futebol positivo, mas foi um futebol intencional, um futebol de vontade, de alegria, de prazer, de desfrute. Um futebol em que as pessoas tiveram prazer em ver o Rio Ave jogar. As pessoas sentaram-se a ver o Rio Ave jogar na televisão, vieram aos estádios ver o Rio Ave jogar. Isso é o maior prazer que nós podemos ter e muitas pessoas se perguntavam porque é que o Rio Ave jogava assim, mas eu não posso esquecer uma altura em que li que perguntaram a Borges para que servia a poesia. E ele respondeu também para que servia o nascer do sol ou o cheiro do café. Eles existem apenas pelo prazer, pela emoção e pela vida. E este foi um ano de prazer, de emoção e de vida. O Klopp dizia esta semana que efetivamente aquilo que marca as equipas não é só a tática, mas é a emoção. E é essa emoção que eu partilho e divido com os meus jogadores, porque eles efetivamente são a razão de tudo isto. Eu neste momento sinto-me mais feliz, confesso-vos do meu coração, pela promoção, pelo desenvolvimento e pelas palavras que eu vi ao dar um abraço a cada um no balneário, do que propriamente pelo 5º lugar. Porque todos eles se sentem muito mais. E isso significa que nós cumprimos outro objetivo que tínhamos para esta época, que era fazer dos nossos jogadores melhores, para além de alcançar resultados desportivos. Portanto, neste momento, é de facto esta introdução que eu queria e agradecer mais uma vez ao Batista, ao Francisco, ao Jorge, ao César, ao Gama,
e ao Pedro, porque não foi naturalmente um percurso fácil, foi um percurso muito difícil, com muitas e muitas horas de trabalho, com muitas e muitas interrogações, com muitas e muitas dúvidas, mas efetivamente das interrogações, das dúvidas e das reflexões foi feito um caminho, com vitórias, com derrotas, com momentos bons, com momentos maus, com lágrimas, com sorrisos, mas naturalmente um caminho de prazer. E eu pegava numa frase que logo no início da época o António Tadeia disse acerca do Rio Ave, para que fique bem claro aquilo que foi a nossa intencionalidade. Ele disse: joga como aos grandes, se quiseres ser como eles, e é com esta deixa que eu deixo de facto, após a vitória de hoje sobre o Sporting Clube de Braga, que nos dá um diferencial positivo no campeonato para com eles, e lembrar que também lhes ganhamos para a taça, que fica aqui de facto uma palavra e aberto para vocês para questões em relação àquilo que quiserem. Obrigado.